Olá, então estamos no ar com o PodPós, o podcast do programa de pós-graduação em educação aqui da FAED, da nossa UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse projeto é um projeto de extensão na pós-graduação chamado Comunica Ciência. Ele tem recursos da CAPES e ele conta com o objetivo de popularizar o conhecimento que é produzido dentro do programa de pós-graduação aqui da nossa UDESC. E esse programa de pós-graduação é em educação e a gente é constituído de diferentes linhas de pesquisa e de grupos de pesquisa. Hoje aqui com a gente está com a presença da professora Giovana Mendes Lunardi, que coordena o Observatório de Práticas Escolares, o OP. Então hoje a gente está batendo um papo um pouco para conhecer. Bem-vinda, muito bom te receber aqui no nosso podcast, professora. E gostaria de já começar com uma pergunta, sabendo um pouco do histórico do OP e qual é a dinâmica, como é que ele funciona. Então, primeiro, obrigada, professor Ivan, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui, contribuindo com essa iniciativa que é tão inovadora do PPGE. Muito feliz de poder contribuir aqui com vocês nesse espaço. O Observatório de Práticas Escolares ele é um grupo de pesquisa e ele é um laboratório também, né, da FAED, e ele tem uma vida bem longa. Nós temos aí, acho que mais de 15 anos de grupo, porque nós criamos o OP em 2010. Uau. E ele foi fruto, na verdade, ele quase nasce junto com o doutorado, assim, né, da UDESC, do PPGE, porque ele foi fruto de um conjunto de professores que atuavam no PPGE naquele momento, que tinham uma série de afinidades, e a gente sentia necessidade de ter um espaço nosso de trabalho coletivo. Então, inicialmente, o OP foi construído com duas linhas de pesquisa muito estruturadas, uma que era currículo e tecnologias digitais e a outra que era história e historiografia da educação, porque elas coincidiam com as linhas do PPGE naquele momento. A gente fazia parte daquele grupo inicialmente, eu, professora Marta, professora Vera Gaspar, professor Celso Carminati, acho que de professores éramos nós 4, inicialmente, depois foram surgindo novos professores, até pela própria dinâmica, né, do programa, e também no nosso nascedouro a gente também tinha muitas articulações entre outras universidades, no próprio grupo, em função dos projetos de pesquisa que cada um desses colegas já tinha, de articulações tanto nacionais quanto internacionais. De lá para cá, o OP mudou bastante, o PPGE mudou bastante também, né? Houve um crescimento muito grande, muitos desses colegas já se aposentaram e a gente teve uma reconfiguração do grupo de pesquisa. Então, hoje a gente trabalha com políticas educacionais e currículo, e também uma linha que trabalha com formação de professores, ensino de matemática e tudo mais. Nesse grupo, a professora Luciane Mulazani faz parte, professor Celso continua, professor Lorival Filho, professora Marta ainda continua com as últimas orientações, e temos também professora a Raquel e professora Geisa, que depois a gente formou um outro grupo de pesquisa para trabalhar exclusivamente com as questões de educação inclusiva, né? Mas o OP ele teve um trabalho bem bacana, assim, no fortalecimento, porque a gente lidou com 3 grandes editais de financiamento, e isso fez com que o grupo de pesquisa, durante muito tempo, tivesse bolsas de mestrado e doutorado e de educação básica próprias. Ah, que legal. Então, a gente ganhou, primeiro, um edital grande do CNPq que chamava ProUCA, que era de estímulo às tecnologias digitais nas escolas e pesquisas envolvendo
um computador por aluno, aquele programa, Sim. né? Então, eu e a professora Marta e a professora Vera trabalhamos muito nisso, tivemos doutorandos, mestrandos, projetos com a educação básica voltados para isso, em escolas específicas de Florianópolis, mas também de Santa Catarina, envolvendo Agrolândia, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, enfim, Brusque também. Uhum. E depois disso a gente ganhou 2 outros editais que eram o Observatório de Educação, então a gente teve um observatório que era o tablets, computadores e laptops, também na ideia de currículos e tecnologias digitais, que durou 4 anos, e um que era especificamente da educação especial sobre escolarização de crianças com, deficiência. E esses 2 editais fizeram com que o grupo tivesse, durante muito tempo, muita gente participando, né, então nós tínhamos um número muito grande de doutorandos, muito grande de mestrandos, muito grande de iniciação científica, de professores de educação básica, fazíamos eventos, quinzenais e Uhum. depois eventos abertos ao público e tudo. E hoje a gente está, numa nova configuração de novo, né, no grupo. Então, professora Luciane hoje assumiu um papel bem importante no grupo, coordenou o observatório durante algum tempo, eu Uhum. coordeno novamente, né. E a gente tem dentro do grupo, a gente tem dinâmicas que são próprias dos professores, então acaba que cada professor tem uma forma de funcionar dentro do grupo, né. No meu caso, a gente acaba fazendo encontros mensais, e que são encontros muitos de estudo, agora a gente vai ter 2 atividades programadas que inclusive vão ser abertas aí, Uhum. para os interessados tanto da universidade quanto abertos à comunidade, desde que sejam alunos de pós-graduação, Isso em né. 2025. Agora, vamos Legal. abrir agora setembro, outubro e novembro, Uhum. uma P, que vai ser sobre os estudos de Stephen Ball na política educacional, e outra atividade programada que vai ser sobre escritas, etnográficas, então sobre metodologias de pesquisa etnográficas. E a ideia é a gente ter essa dinâmica de oferecer APs também, no próximo semestre, porque isso ajuda aí, na própria dinâmica do grupo, né, de Claro. estudo, e tudo mais. Então, eu acho que é isso, não sei se eu Legal. esqueci alguma coisa Não, da não, eu acho que é das bem importante esses pontos que tu traz e também um pouco da ideia do tamanho do grupo. Hoje, em 2025, tá com quantos orientandos de mestrado, doutorado? Olha, somando todos os professores, eu acho que a gente deve passar, de 20 aí, Uau! né. A gente tem um Uhum. grupo bem grande, mas eu não tenho a informação precisa, porque Claro, é eu dinâmico. estou particularmente num movimento de diminuição, né. Aham, aham. Então, hoje eu tenho ao todo no grupo 8 alunos 9 alunos, Uhum, 2 mestrandos, e o resto doutorando e 6 doutorandos, uhum. alguns já em vias Defendendo. de defendendo, Uhum. né. E por isso também a ideia o grupo também tem uma dinâmica que eu acho que é parecida com o grupo de vocês, assim, os alunos saem, mas não querem sair, né, Aham, então a aham. gente continua contando com esses pesquisadores parceiros também, isso é muito bacana. Cria uma dinâmica, uma simbiose, né, É, de é, permanência, de continuidade, um núcleo de é. pesquisa pujante. E a gente também já tem os nossos próprios ex-orientandos, professores de Instituto Federal, de Universidade Federal, Maravilha. então isso também é muito legal, né. Que legal. E a gente pensar um pouco nos futuros candidatos e candidatas que olham para as futuras vagas que podem abrir no OP. 2 pontos eu acho que são importantes antes de propor a questão. O primeiro é, quando a gente fala no número de orientandos, a gente tem um limite que são 10 orientandos por Isso, professor. isso. E que muitas vezes abrem as vagas e eles chegam até nós de: "Ah, tu não vai abrir de doutorado? Ah, porque tão poucas de mestrado?". É importante que Uhum. entendam que não é uma escolha apenas nossa, a gente tem uma imposição do número limite que a CAPES permite, indica É. como orientação, e a gente só conseguiria abrir novas vagas quando os que estão ocupando essas vagas defendem os Uhum, seus projetos e finalizam o seu curso de mestrado, doutorado. Mas se a gente pensar sobre a dinâmica do OP, uhum. a gente tem um programa de pós-graduação que é presencial.
Sim. Como é que o OP funciona? Quem ingressa nele tem uma dinâmica de encontros, é direto com orientação, tem o encontro do grupo, acontece como? Tem encontros geralmente mensais, no caso do Uhum, nosso, né, e a gente desde a pandemia, percebeu até pela configuração de Florianópolis, que é muito mais inclusivo se a gente fizer online os uhum, encontros, né. Eu gosto de fazer presencial, mas, eu também tenho uma característica, a gente tem alunos do país, a gente tem eu queria ter mais alunos do país inteiro, aham, mas a gente tem alunos de Santa Catarina inteira, então eu tenho orientandos, do oeste, tenho orientando aqui de Itajaí, uhum, muita gente de São José, então a gente sabe que a dinâmica de Florianópolis também ela não é fácil, né. uhum. Então a opção sempre é por encontros, online, mas o observatório tem um espaço físico que é muito Importante dizer. acolhedor, né, Uhum, muito acolhedor. É a primeira coisa que eu digo para os alunos, que aquele espaço é deles, que eles vão poder fazer, seus trabalhos lá, muitos, né, a maioria uhum, vem que quando vem para a universidade estuda lá, fica lá com uma biblioteca, com toda a infraestrutura de computadores, enfim. E, outra coisa também que eu acho que é importante nisso que você falou dos candidatos e tal, eu acho que é muito você ter muita noção do que você quer investigar, né. perfeito. Não significa que você não vai mudar, pelo contrário, tu tem que entrar no programa com a perspectiva de estar aberto a Uhum, essas mudanças, mas aberto às mudanças dentro daquilo que é possível, mudar. Então, nesse sentido, conhecer as produções do uhum, grupo, eu acho que são fundamentais, porque nas produções, tanto nas teses e dissertações defendidas, quanto nos artigos publicados do grupo, você consegue ter muita medida, né, uhum, dos referenciais, das lentes pelas quais a gente analisa e olha os fenômenos, né, Ivan, porque isso é muito importante, por exemplo, currículo, né. uhum, A pessoa vem com um projeto dizendo: "Ah, eu quero analisar os benefícios da BNCC". Então ela tem algum problema aí, porque ou ela não leu o que que o grupo tem a dizer sobre isso, o que que os estudos então, acho que a primeira tarefa é mesmo conhecer as produções, desse grupo de pesquisa, ver por onde as discussões caminham, ver os achados de pesquisa uhum, já presentes, porque não é porque você tem uma ideia que aquela ideia é inovadora, muita gente pode já ter pesquisado sobre aquilo, né, e eu acho que isso aumenta muito as suas chances, inclusive de melhorar o teu projeto, para uhum, que tu possa ter chances de concorrência, maiores, né. claro. Acho que isso é fundamental. Isso. E aproveitando, a gente poderia falar em temáticas e temas que atualmente ou apontam para 2025, 2026, que giram em torno do UP e também quem deseja ser orientado, orientada por ti, também seria interessante falar alguns projetos, porque tu deu uma dica importante. Olhem o Lattes da professora. É. Entrem lá, vejam as publicações, quem orientou, quais são as temáticas, busquem as publicações do que já foi produzido de conhecimento pela professora Uhum. ou professor que deseja orientação vindo do OP. Mas existem alguns temas que são mais latentes, interessantes. Sim, existem, e isso é bem interessante também, porque nós professores vamos mudando, né, a gente conversou isso no seminário Uhum, lá, a gente vai mudando os nossos objetos, isso. de pesquisa. E eu particularmente fiz uma mudança muito drástica nos últimos, tempos. Primeiro porque na minha trajetória eu ajudei a constituir a linha do PPGE, Uhum, em educação, comunicação e tecnologia. Então eu fiz todo um aprofundamento e uma virada para as tecnologias digitais, e durante muito tempo eu orientei pesquisas e tive projetos de pesquisa na área de currículos e tecnologias digitais. Hoje, mesmo com a nossa linha de currículo, é algo que eu não oriento mais. aham. Então eu saí dessa linha, né, e saí, hoje nós temos uma linha no PPGE que é Própria para dentro essa dessa discussão, né, temática. eu acho que é de tecnologias digitais, Isso. alguma coisa assim, Uhum, né. E eu fiquei na linha de currículo, diferença e educação inclusiva.
Então, nos últimos tempos, nosso grande carro-chefe no grupo são as pesquisas da área de educação inclusiva e com um conceito amplo de educação Uhum. inclusiva. Então, isso também é importante, porque eu orientei muito tempo dentro especificamente da educação especial. E nos últimos tempos, os meus doutorandos hoje, os meus projetos hoje de alunos, eu tenho 2 doutorandos, um pesquisando a questão, das políticas de ações afirmativas na pós-graduação, Uhum. em educação, outro pesquisando a questão da ofensiva antigênero em Santa Catarina, Perfeito. um mestrando que acabou de entrar, que vai discutir a questão das sociabilidades, gays dentro da escola, né. Uhum. E então eu fui fazendo essa migração para a questão, de gênero, raça, classe social, então no âmbito da diversidade. E outro aspecto que a gente tem discutido muito é a questão das políticas educacionais mesmo, especialmente as relativas às questões curriculares, né. Uhum. Então também é outro foco de estudo forte. Nos últimos tempos, mesmo assim, nos últimos 2, 3 anos, um dos meus grandes eixos de aprofundamento e de trabalho e de formação pessoal tem sido a questão da internacionalização. Então Perfeito. tem chego projetos no nosso grupo com isso, a gente tem uma doutoranda que vai defender agora, se tudo der certo, que está trabalhando com a questão das crianças migrantes na Hum. rede municipal de Florianópolis, e tenho me interessado muito sobre essa temática e trabalhado com isso também. Então, eu acho isso importante, porque às vezes essa sua pergunta é importante, porque às vezes também tem isso, o candidato olha para o grupo e vê a produção pregressa, mas não consegue perceber para onde o grupo está apontando hoje, Exato. né. E eu acho que essas são questões, chaves de a gente continuar investigando e apostando, até porque nesse mundo, multicultural, conflituoso, tão difícil que a gente está vivendo, a Uhum. gente precisa perceber qual é o papel da educação, nesses conflitos, nessas situações atuais, né. Legal. E pensando assim em palavras finais, pensando naquele orientando que já terminou, terminou o curso, tá já entrando, retornando, né, a sua vida como professor, como docente e tal, como pesquisador, pesquisadora, mas também pensando nesses futuros candidatos e candidatas de mestrado, doutorado, dicas tanto do ingresso, que é importante cuidar, a gente se envolve nos processos seletivos, né? Uhum. Então a primeira dimensão, dicas em relação para além do que tu já apresentou, já deu dicas valiosas para quem deseja Uhum. ingressar e também dicas para aqueles que terminaram, estão nos assistindo, nos acompanhando, pensando, nossa, tive essa formação no OP e relatos do que tu percebeu assim dessa reinserção na sociedade pós formação em pesquisa. Eu acho que as pessoas saem completamente modificadas, né. Aliás, elas vão se modificando no percurso, É. né. Então isso é uma coisa incrível, assim, né, e é muito bonito de presenciar e de ver, eu acho que é uma das grandes coisas do nosso trabalho, né. Uhum. O nosso prazer de ver essa pessoa modificada e do quanto ela causa impacto também Claro. no seu cotidiano, porque ela vem com uma outra leitura da realidade, ela vem modificando as relações Uhum. nos espaços de trabalho em que ela está constituindo, então eu acho isso, fantástico. Agora dicas, primeiro, eu eu entendo que a formação do doutorando, especialmente, ela é tão desgastante, Uhum. né, é um período tão árduo que acho muita pena quando a pessoa se distancia da universidade, né. Eu acho que a gente segue com tantas coisas Verdade. incríveis acontecendo na universidade, as atividades programadas, como eu Uhum. falei antes, o grupo de pesquisa, a vontade de estudar uma outra coisa que às vezes no teu grupo não foi suficiente, de mudar de grupo, de Uhum. ir ler, fazer outras leituras. Então, meu primeiro conselho como pesquisadora e acadêmico é continuar com essas conexões, porque as conexões são tudo, né. Uhum. A segunda, para quem está querendo ingressar,
tem a ver com o que eu já disse antes, mas até mais incisivamente, né, a gente acaba falando isso nas seleções, né, venham fazer coisas no programa antes Isso. mesmo de ingressar, né. Uhum. Então a gente abre os editais para alunos, especiais, abre às vezes algumas dessas atividades programadas também para quem não é, aluno de Uhum. pós-graduação, os eventos que a gente promove, tanto os eventos dos grupos de pesquisa quanto os próprios eventos do programa, eu acho que a gente cumpre um papel importantíssimo e o aluno pode o interessado pode usufruir de toda essa gama de possibilidades que tem no programa e que o programa acaba desempenhando muito bem, né. A Perfeito. gente mesmo professor não dá conta, né, Isso. de conseguir aproveitar todas as coisas que estão acontecendo na universidade, Uhum. né, e eu acho que a comunidade, precisa saber mais e mais disso, né, e conseguir aproveitar esses momentos. Então venham, a universidade é de vocês, Perfeito. Lembrando, somos né. uma universidade pública, Gratuita, gratuita, de qualidade. perfeito, e que estamos de braços abertos. Nosso objetivo é formar os melhores pesquisadores e pesquisadoras, os melhores É, professores, os profissionais que a gente deseja. é, E é um curso presencial, é. então nos encontrar aqui é fundamental. Então a gente está de portas abertas. O OP está localizado na FAED, aqui da nossa Uhum, UDESC. uhum. Então, com vontade de conhecer, também pode procurar, mandar e-mail, Exatamente. né? Então eu acho que é isso. Eu agradeço demais a tua presença aqui, Giovana. Imagina, Muito obrigado. eu que agradeço pelo convite e fico torcendo para as colegas poderem vir aqui falar do Open também, Ah, que é o isso. nosso grupo dentro do OP, né, e a gente, todo semestre se renova aí com a presença dos novos orientandos e tudo mais. Que Muito bom. legal. Então, esse é o PodPós, o programa de pós-graduação aqui da nossa FAED, UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O PodPós objetiva popularizar o conhecimento que é produzido aqui dentro da nossa universidade, principalmente no campo da educação. E esse é um episódio para vocês acompanharem. Lembrando que a gente tem episódios da primeira temporada que falam também como ingressar como aluno especial, como funcionam as bolsas, conhecendo os editais, dicas de como se candidatar. Então confiram e até o próximo episódio. Valeu!